Por que meu psiquiatra não pediu uma tomografia ou uma ressonância de cabeça para poder diagnosticar a minha doença? Eu sou Paulo Aragão, sou médico psiquiatra e estou aqui justamente para poder esclarecer algumas dúvidas sobre a psiquiatria e ajudar você a ter uma melhor saúde mental. Nesse vídeo de hoje nós vamos falar de um tema muito interessante. Muitas pessoas chegam no consultório e me perguntam: doutor, será que não é preciso eu fazer uma tomografia de crânio, uma ressonância para confirmar o meu diagnóstico, seja de uma depressão, seja de uma ansiedade, ou quem sabe de um transtorno bipolar? Eu não posso fazer um exame para poder aí sim ter uma certeza de que eu tenho tal transtorno? Essa é uma dúvida muito relevante, né? Porque às vezes as pessoas têm essa ideia. Porque nas outras especialidades, por exemplo, quando a pessoa está com a suspeita de diabetes, ela vai fazer um hemograma, né? Vai fazer uma glicemia, melhor dizendo, não é hemograma, uma glicemia, para poder confirmar a diabetes. Ela repete aquele exame, se a glicemia der um valor X, né? A partir de um valor X, o diagnóstico de diabetes ele fica confirmado. Ou então, por exemplo, uma pessoa quando está com suspeita de hipertensão, ela vai fazer algum exame, um mapa para poder confirmar o diagnóstico de hipertensão. Então, nas outras especialidades é muito comum o médico solicitar algum exame para que aquele exame possa confirmar ou descartar o diagnóstico. Então, por que na psiquiatria o médico também não pede, sei lá, uma tomografia do crânio para poder confirmar ou descartar aquele diagnóstico? Porque na psiquiatria o diagnóstico ele é clínico. Como assim? O diagnóstico ele é baseado no histórico do paciente, na entrevista, como a doença foi evoluindo e também no exame do estado mental. Nós não temos um exame específico que a gente solicita e que possa diagnosticar, por exemplo, a esquizofrenia, a bipolaridade ou a depressão. O diagnóstico é a avaliação clínica. Mas por que então alguns psiquiatras, muitos psiquiatras em alguns momentos pontuais, passam alguns exames? Veja bem, vou dar algum exemplo. Se uma pessoa idosa nunca teve um histórico psiquiátrico anterior e do nada, lá pelos 70 anos, ela começa a ter um quadro de delírios ou alucinações, uma alteração comportamental, a gente começa a ficar de olho aberto, porque não é comum o transtorno mental abrir um quadro na idade, quando a pessoa já é idosa, é mais comum no final da adolescência e início da idade adulta. Então, quando um idoso, por exemplo, começa do nada a ter uma alteração comportamental, a gente precisa, nesse caso, pedir uma tomografia, uma ressonância, mas não que essa tomografia ou ressonância vai confirmar o diagnóstico do transtorno mental. Não, essa ressonância ou essa tomografia ela serve muito mais para excluir outras causas dessas alterações comportamentais, seja um delírio, uma alucinação. Então, essas outras causas, pode ser, por exemplo, um tumor, pode ser um trauma crânioencefálico, enfim, alguma causa orgânica que a gente chama. Quando a gente fala orgânica, é a grosso modo uma causa física do transtorno, para poder explicar. Ou então, por exemplo, uma pessoa que está com sintomas de depressão, e aí a gente precisa fazer um hemograma para ver se, por exemplo, a pessoa não tem um hipotiroidismo. Então, os exames na psiquiatria, eles servem muito mais para excluir outras causas do que propriamente confirmar um diagnóstico psiquiátrico primário. Então é isso, se essa informação ela foi relevante para você, se você gostou desse vídeo, então curte, compartilhe, porque quanto mais curtidas e compartilhamentos, o YouTube vai entender que esse vídeo ele é relevante e ele vai entregar para mais pessoas. Então, compartilhe nos seus grupos de trabalho, de WhatsApp, da família e também se inscreva no canal, porque a partir do momento que você se inscreve, você vai ser notificado em cada vez que tiver um vídeo novo por aqui. Então é isso, um grande abraço, fica com Deus e até um próximo vídeo.